Olá, meu nome é Anderson e hoje nós vamos estudar a arte egípcia. Vamos aos nossos objetivos. Compreender a importância do Nilo para a construção da civilização egípcia. Analisar as artes existentes no pré-dinástico. Conhecer os aspectos que marcam a unificação do Alto e do Baixo Egito. Nós tomaremos como referências os livros Arte nos Séculos, Tudo sobre Arte, História Social da Literatura e da Arte e as Primeiras Civilizações. Vamos para a nossa revisão! A arte paleolítica é marcada por pinturas rupestres, principalmente de animais. Esculturas como a Vênus de Willendorf, que eram em sua maioria deusas da fertilidade. E instrumentos musicais primitivos, em rituais acompanhados de dança. Arte neolítica, marcada pelos enormes monumentos megalíticos. O surgimento da cerâmica. Esculturas de ídolos, mais simples. Pinturas rupestres, mostrando o cotidiano, agora com mais pessoas. E formas geométricas. Arte na Idade dos Metais. Como o próprio nome diz, nós temos a fundição dos metais, cobre, bronze e ferro. O surgimento das civilizações, e nessa época a arte se torna mais formalista. Ou seja, existe menor preocupação social e maior foco na estética. Como você diria que é a nossa arte hoje? Você considera a arte de hoje formalista? E agora, o Egito. Para falarmos do Egito, vamos começar falando do Nilo. O Nilo surge através do encontro das águas de dois rios. O Nilo Azul, que nasce na Etiópia, e o Nilo Branco, que nasce em Uganda. E por fim, deságua no Mediterrâneo. Ou seja, seu sentido é do sul ao norte. Como era de se esperar, iniciaremos com a citação do historiador grego Heródoto, que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Porém, é importante destacar que a domesticação do rio foi uma dádiva do trabalho humano. Como assim? Uma característica importante é a inundação. Com as chuvas de primavera, as águas transbordam e levam nutrientes à terra. No entanto, essa inundação pode ser muito forte e levar tudo o que encontra pela frente, ou muito fraca, deixando a terra sem poder ser cultivada. Então, a civilização surge quando as cheias foram controladas, isto é, os egípcios tiveram que construir canais, drenar os pântanos, construir represas para que pudessem criar a civilização que conhecemos hoje. O Nilo era navegável tanto do sul ao norte, por sua corrente, quanto do norte ao sul, pelo vento. Além disso, as técnicas de construção egípcias foram capazes de construir canais com quilômetros de extensão, permitindo navegações ligando oeste e leste para o transporte de pessoas, grãos, pedras e alimentos. Acredita-se que os primeiros povos tenham chegado à região ainda no Paleolítico, como pessoas vivendo da caça, da coleta e da pesca, pois o clima da região sofreu grandes alterações com o passar dos tempos. Com o Neolítico, temos povos exercendo funções agrícolas, principalmente de cevada, além de tecelagem e cerâmica. E em seguida chegamos ao período pré-dinástico, ou seja, antes dos faraós. Nessa época, o país era dividido em duas grandes culturas, a do norte e a do sul, que evoluem paralelamente, mas possuíam ligações. Os egípcios vivem em cabanas e começam a viver com certo conforto, esteiras, almofadas de couro e camas de madeira. Os cadáveres são enterrados em fossas ovais e perto deles são colocadas ofertas de alimentos e objetos de uso cotidiano. Nessa época já conhecia o metal, mas o sílex ainda era mais utilizado. Também utilizam cerâmicas, cultivam e teciam linho e couro. Também encontram-se paletas utilizadas para triturar sedimentos, utilizados para pintar os olhos. Nessa época temos esculturas de homens barbudos. No chamado pré-dinástico médio, temos uma mudança na forma de enterrar os mortos, que passam de túmulos ovais para retangulares, assim como as moradias. As cerâmicas são diferentes e têm coloração mais cinzenta e a decoração inclui montanhas,
barcos, animais, objetos ou plantas. Ainda encontramos o uso de materiais preciosos como turquesa, lápis-lazuli, cobre e marfim. O ouro se torna mais abundante e a metalurgia está em progresso. E encontramos estátuas de deuses, um falcão e uma cabeça de vaca. Ainda no pré-dinástico, temos a unificação do Egito e nossa principal fonte de informações é a Pedra de Palermo, onde foram escritos os nomes de reis egípcios desde antes dos faraós. No entanto, mesmo quando estava dividido, encontramos tanto no sul quanto no norte o deus Horus sendo adorado, e ambos os reis utilizam a mesma designação, servidores de Horus. Nessa época começam a aparecer esculturas de figuras humanas que eram mais raras antes. Surge a pintura mural e a gravura em relevo, e eram bastante decoradas. E agora, a guerra! A história mais simples diz que o Alto Egito, a região sul, era governada pelo Rei Escorpião. Meu Deus, o que é isso? O que fizeram com o The Rock, gente? Ele parece um boneco. E este empreendeu uma campanha para conquistar o Baixo Egito, o norte, que foi terminada pelo seu sucessor, Narmer. Essa história segue a trajetória de dois artefatos, a clava do Rei Escorpião e a paleta de Narmer. No entanto, a Pedra de Palermo apresenta diversos reis que utilizam tanto a coroa do norte quanto a do sul ao mesmo tempo. Isso quer dizer que a conquista pode ter sido muito mais lenta e um tanto quanto mais complicada do que essa história. E no próximo episódio, nós continuaremos falando sobre o Egito, sobre as pirâmides e sua construção.